Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Pastor Jorge Santos com todos vocês. Esse daqui é o canal secundário A Hora da Palavra. Eu quero que você preste muito bem atenção naquilo que o Senhor vai dizer para você nesta hora. Eu sei que você tem ouvido para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Aqui no livro de João, capítulo 8, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 1, diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos manda Moisés que tais seja apedrejada. Meu amado irmão, presta bem atenção que Jesus, ele passou a madrugada toda orando no monte, e pela manhã Jesus ele desce e vai ficar de frente do templo, e ali os escribas, os fariseus, trouxeram uma mulher apanhada em pleno ato de adultério. E pela lei mosaica, dizia que qualquer pessoa que fosse apanhada nesse ato de adultério, essa seria morta apedrejada. Então Jesus estava ali, os escribas tentando acusar Jesus, ou tentando arrumar uma forma para poder acusar Jesus Cristo. Eles trazem a mulher e jogam no chão, ali próximo do Filho de Deus. E disse: Mestre, pela lei mosaica, qualquer pessoa que foi apanhada em pleno ato de adultério ou adulterando, esta tem que ser morta apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus, no primeiro momento, não fala nada, mas aí eles começam a insistir para que Jesus pudesse falar alguma coisa sobre aquela situação. Diz a Bíblia que Jesus, ele se endireita e de repente ele vai e diz: aquele que dentre vocês não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra sobre esta mulher. Diz a Bíblia que todos eles ali com a pedra na mão começaram a analisar suas próprias vidas e viram que também todos eles eram pecadores. E aí diz a Bíblia que foi saindo do mais velho até o mais moço, e só ficando Jesus e aquela mulher. E disse Jesus: mulher, cadê os teus acusadores? Não te condenaram? E aí ela vai responder: não, Senhor. E ele falou: olha, nem eu tampouco te condeno. Vá em paz e não peques mais. Meu amado irmão, presta muito bem atenção, porque quem sabe você também está na condição que aquela mulher um dia teve. Quem sabe, de repente, você está vivenciando ou vivendo aquilo que aquela mulher viveu. Você está sendo condenado, apontado. De repente você está passando por uma situação de crítica, de calúnia, de defamação. Quem sabe, de repente, tem alguém que até mesmo te abandonou. Você está triste, você está abatida, você está caído, sem força nenhuma para poder orar ou para ir para a casa de Deus. Você se sente uma pessoa, de repente, totalmente excluída ou excluído da sociedade. E quem sabe, muitas pedras têm sido preparadas para poder ser lançadas sobre você. Assim também estava aquela mulher. O mais interessante, e eu quero que você pense muito bem nisso, o mais interessante é que aquela mulher, se Jesus não tivesse ali, com certeza ela seria morta apedrejada. Mas a lei não era de Moisés. A lei, nós sabemos que a lei sempre foi de Deus, mas diz a Bíblia que na lei de Moisés era olho por olho e dente por dente. Então, com certeza, se Jesus não viesse, aquela mulher seria morta apedrejada. Mas o Filho de Deus, com toda a sabedoria, com toda a paciência, com toda a espiritualidade, ele que veio com a lei da misericórdia e também
com a lei do perdão. Ele vai se dirigir para os acusadores. E ele vai dizer: aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra sobre esta mulher. Olha, a consciência do ser humano começa a dizer para aquelas pessoas daquela época que todos eram pecador. Uma coisa que eu falo para você nesta hora é que você não pode de maneira nenhuma aceitar que alguém te acuse ou te aponte, ou de repente alguém fale algo contra você, se todos somos pecadores. Foi isso que Jesus falou naquela hora. Aquelas pessoas que acusavam a mulher acerca do ato de adultério eram pessoas que também tinham seus pecados. Talvez aquelas pessoas daquele tempo não tinham o pecado de adultério, ou de se prostituir, ou de enganar os seus cônjuges, só que eles também tinham pecado. Então, de maneira nenhuma, o ser humano pode acusar ou apontar o outro ser humano, se todos nós carregamos também dentro de si os nossos pecados. Uns pecam no olhar, outros pecam no desejar, outros pecam de repente no falar. Enfim, todo ser humano carrega dentro de si o seu pecado. Diz a Bíblia Sagrada que debaixo do céu, debaixo do firmamento, todo ser humano nascido de mulher já é pecador, por causa do pecado de Eva e também de Adão. Observa bem que através de uma lei, eles falaram: mestre, pela lei de Moisés, qualquer pessoa que foi apanhada em pleno ato de adultério tem que ser apedrejada. E Jesus dá somente uma palavra: aquele que entre vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra sobre esta mulher. E ele volta a escrever de novo na areia ou no chão, e aí saiu as pessoas que tentavam matar aquela mulher. Meu amado irmão, presta bem atenção, não permita que ninguém venha te acusar de nada. Sabe por quê? Porque o ser humano não morreu por você. O ser humano não entregou a vida por amor de cada um de nós. Aquele que entregou a vida por nós se chama Jesus Cristo. Ele poderia muito bem nos condenar, nos julgar, nos apontar, porque ele veio em forma de ser humano e ele não teve pecado e nem subiu à sua mente o desejo de pecar. Mas, porém, ele vem com outro tipo de filosofia, outro tipo de maneira para as pessoas que viviam em pecado. Como no dia de hoje, ele falou: aquele que entre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí saíram todos, só ficando Jesus e a mulher. Presta bem atenção que quando você se sentir sozinho ou sozinha, humanamente falando, nunca se esqueça que Jesus sempre estará do seu lado. Nunca se esqueça que quando você se sentir de repente abatido, triste, caído, desanimado, sempre Jesus estará pronto para ouvir a tua oração e também o teu clamor. Meu amado irmão, é muito sério esta mensagem e eu quero que você pare para pensar sobre isso. Imagine se Jesus permite que os homens do passado tacassem pedra naquela mulher devido a uma lei, que era olho por olho e dente por dente. Como ele veio trazer a misericórdia, ele veio trazer o perdão, então ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra sobre esta mulher. E a consciência humana pesou. Olha, quando a gente peca, ou quando o ser humano peca, a consciência humana pesa. A pessoa fica com a consciência pesada. Quantas pessoas se sentem suja, imunda? O ser humano não peca, não é porque ele quer, é porque o pecado já foi gerado desde o tempo de Adão e Eva. Então, de lá para cá, vem se aumentando a iniquidade e também o pecado. Mas o ser humano, ele foi feito para glorificar o nome do Senhor. Ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Quando o ser humano peca, você há de concordar comigo, quando você está bem com Deus,
você se sente limpo. E quando você peca, quando você erra, quando você falha, quando você desobedece à palavra, você se sente uma pessoa imunda. Por quê? Porque a sua própria consciência vai falar que você está em pecado. Então, o mais interessante disso tudinho é que dentro desta mensagem que eu acabei de ler para você, no livro de João, capítulo 8, versículo 1, tem 2 segredos para que você possa viver uma vida em santidade e obediência à palavra de Deus. Então o próprio Jesus chegou para ela e falou: mulher, cadê os teus acusadores? E ela falou assim: não estou mais aqui, foram embora. Eles não te condenaram? E ela falou: não. Ele disse: nem tampouco eu te condeno, mas tem uma coisa, vá em paz e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Esse é os 2 segredos. Jesus perdoou ela e falou: vá em paz, viva a sua vida, ergue a sua cabeça, mas tem uma coisa, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Por quê? Porque diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas o amor de Deus é o dom gratuito para a vida eterna. Você quer andar em santidade? Você quer ter uma vida com Deus? Então, ande obedecendo a palavra de Deus. Procure fazer a vontade de Deus. Procure sempre perdoar aqueles que te ofendem e procure amar aqueles que te odeiam. Procure fazer justamente aquilo que Deus está mandando. Ele falou: olha, vai em paz, mulher. Olha, e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. De repente, estou falando com alguém que esta mensagem serviu para o seu coração. E quando você aprendeu a viver obedecendo a palavra de Deus, hoje você tem vida. Hoje a tua família é feliz. Hoje o teu relacionamento é um relacionamento de vitória e de bênção. Quem sabe estou falando com pessoas que de repente viviam no passado uma vida totalmente arruinada, preste ou perto de perder a sua salvação. Mas quando você ouviu a voz de Deus, hoje você tem uma vida em todo sentido abençoada pelo nosso Deus. Em contrapartida, tem algumas pessoas que vai ouvir ou vai ver este vídeo e ela vai se identificar com a vida que aquela mulher de repente viveu. Quem sabe não tem alguém que está envolvido nas drogas, quem sabe não tem alguém envolvido em coisas ruins, vendendo o seu próprio corpo para ter dinheiro, ter vida financeira boa, ou quem sabe tem pessoas que vai ver este vídeo e vive uma vida envolvida em pecado. Olha, saiba de uma coisa, este pecado, essa desobediência, essas coisas que você pratica pode causar coisa pior, como já causou em muitas pessoas coisas piores. Então, basicamente, o que Jesus quis dizer para aquela mulher é o seguinte: mulher, eu te perdoei, você está livre, você está livre da morte, livre da condenação da lei, mas vá em paz, vive em paz e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. E quantas pessoas não já morreram espiritualmente? Quantas pessoas também não já morreram fisicamente? E aí foi pregado para ela, foi pregado para ele, foi anunciado o evangelho para as pessoas. E muitos não aceitaram e além da morte espiritual, morreram também fisicamente. Então, se você gostou desta mensagem, se você gostou desse conteúdo, aí no vídeo tem um botãozinho escrito inscreva-se. É um canal novo, faça parte deste canal, porque quando você se inscrever, quando você ativar as notificações, você vai receber em primeira mão outros vídeos aqui, eu pregando a palavra de Deus para a sua vida. Então, compartilhe também com outras pessoas esse canal, A Hora da Palavra, porque a cada vídeo queremos levar para você o conhecimento da Bíblia Sagrada.
Lembrando também que eu vou deixar aí um link abaixo do vídeo de um e-book muito bom, como ser um obreiro aprovado. Se você gosta, se você almeja crescer na graça e no conhecimento, então esse e-book é para você. Então você vai acessar o link, você vai estudar ele e com certeza você vai adquirir um conhecimento vasto da Bíblia Sagrada, porque é necessário a gente procurar apresentar-se para Deus e para o mundo como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, abaixo do vídeo eu vou deixar um link fixado aí do e-book muito bom que você vai crescer na graça e também no conhecimento, só que é somente para as pessoas que realmente deseja ser um obreiro aprovado ou uma obreira aprovada, um servo de Deus que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus possa abençoar a sua vida e até outra oportunidade, querendo o nosso Deus. Fique todos na paz e medite na mensagem que você ouviu, em nome de Jesus.